A mãe pediu que seu cunhado, Subie, trouxesse o seu menino de volta. Depois de chegar à cidade de Tiruvannamalai com um amigo, Subie foi ter com o seu sobrinho e ficou profundamente emocionado ao vê-lo naquele estado. Um Swami, sim, mas desleixado e sujo. Ele pediu ao menino para voltar para sua família. O Swami permaneceu indiferente e em silêncio. Seu tio voltou desapontado para casa. 6 meses se passaram calmamente no mangueiral. Então, Swami decidiu viver sozinho e mendigar sua própria comida na cidade. Tendo se mudado para um pequeno templo de nome Arunagashira, Palaniswami, seu assistente, insistia em segui-lo. Depois de um mês ali, mais de um mês no templo de Arunachala, ele foi para Pavasakura, um dos contrafortes do Monte Arunachala, em cujo templo permaneceu. Lá, como antes, quedou-se imerso em bem-aventurança do ser. Foi aqui, ao final de 1898, que Alagramal encontrou seu filho. A mãe subiu as escadas do templo, indo ao encontro do filho, que recebeu imediatamente a despeito de seu estado físico, abatido e dos cabelos emaranhados. Dia após dia, ela voltou lá, suplicando, pedindo e até ralhando com ele para que voltasse para casa sem obter resposta. O jovem, sentado estava e imóvel permaneceu. Em desespero, a mãe rompeu em lágrimas sem controle. O jovem saiu de perto para que sua compaixão não transparecesse e ela se enchesse de falsas esperanças sobre algo que nunca iria acontecer. O Swami pegou então um lápis e papel e escreveu: "O ordenador controla os destinos das almas segundo o seu prarabdha karma. Destino a cumprir-se nessa vida, resultado saldo das ações praticadas em vidas passadas. Tudo que não está destinado a acontecer, não acontecerá. Tente-se como quiser. Tudo que está destinado a acontecer, acontecerá, faça-se o que for para impedi-lo. Isso é correto. O melhor caminho, portanto, é ficar calado." A mãe resignou-se e partiu. Logo após a partida de sua mãe, o Swami mudou-se para mais para cima, logo acima do grande templo. Várias diferenças circunstantes fizeram com que ele se mudasse da caverna para outra caverna, na encosta da colina, até 1922, embora sua principal morada, até 1916, tenha sido a caverna de Virupaksha. Quando no som da madrugada pareço ouvir o que outros lábios. Essa gruta ainda contém os restos de um santo chamado Virupaksha, que ali viveu no século XIII. Nos meses de verão, no entanto, a caverna torna-se demasiado quente e pequena corrente de água que fica próxima seca. Durante esse período, o Swami e seus seguidores mudavam-se para a caverna do Mangueiral, que é um pouco mais fresca e possui um tanque de água potável que nunca seca. Desse amor, és Maharishi, o sinal, o condutor. Sim, vejo luz, luz no caminho, sim, vejo luz, parto de luz, nunca. Em 1900, logo após mudar-se para o monte, foi tirada a primeira fotografia do jovem Swami. Vemos um belo jovem, quase uma criança, mas irradiando a força e a profundidade de um sábio. Durante os primeiros anos na montanha, o Swami continuou mantendo-se em silêncio.
Sua radiante força já havia atraído um grupo de devotos e um ashram estava se formando. Ocasionalmente, ele escrevia explicações ou instruções para os discípulos, mas o seu silêncio nunca foi empecilho ao aprendizado dos buscadores sinceros, pois tanto nesta ocasião como mais tarde, quando recomeçou a falar, seus verdadeiros ensinamentos eram dados em silêncio. Simplesmente sentando-se à sua presença, mentes inquietas tornavam-se apacentadas. Esta forma silenciosa de ensinar era uma influência espiritual direta que a mente absorvia e interpretava propositalmente. O primeiro visitante ocidental foi Sri Humphrey, um policial inglês que descreveu assim a sua experiência com o sábio. Ao chegar à gruta, sentamo-nos a seus pés sem nada dizer. Assim, permanecemos por longo tempo e eu me senti arrebatado de mim mesmo. Durante meia hora, fitei Maharishi nos olhos, que jamais mudavam sua expressão profunda de contemplação. Comecei, de alguma forma, a compreender que o corpo é o templo do Espírito Santo. Permanecia e percebia que o seu corpo não era o de homem, era um instrumento de Deus. Apenas um cadáver inerte, dentro do qual irradiava terrivelmente. É possível descrever o que senti na ocasião. Em 1902, aconteceu de Sivaprakasam Pillai vir a Tiruvannamalai a trabalho. Depois de ouvir sobre o jovem sábio, ele imediatamente subiu a montanha para vê-lo e foi cativado desde o primeiro momento. Sivaprakasam Pillai propôs então 14 perguntas, e uma vez que o sábio ainda se mantinha em silêncio, tanto as perguntas como as respostas foram feitas por escrito. Essas perguntas e respostas foram posteriormente trabalhadas e reunidas em um livro intitulado Quem Sou Eu? Esse pequeno livro contém seus primeiros ensinamentos, que permaneceram, no entanto, com a essência de todas as instruções posteriormente dadas pelo sábio. Dentre todos os devotos e ascetas, Ganapati Muni era um dos seus mais notáveis. Conhecido como sábio Ganapati, ele foi uma criança prodígio e um homem de excelsas habilidades com enormes capacidades de memorização e profunda sinceridade, além da humildade e devoções naturais. Sua presença evocava admiração e respeito. Em 1903, o jovem, então 25 anos, mudou-se para Tiruvannamalai, pensando ser um bom lugar para praticar tapas. No ano de 1907, sem dúvidas, começaram a atormentá-lo de tal forma que em uma tarde quente sentiu grande agitação. Subiu o monte e foi até o Swami. Caiu aos seus pés e, com o coração cheio de emoção, disse: tudo o que havia para se ler, eu li. Até mesmo o Vedanta Sastra eu pude compreender. Fiz japa, a invocação até me fartar. No entanto, ainda não fui capaz de compreender o que é tapas. O Swami voltou seu olhar silencioso para ele durante cerca de 15 minutos e depois replicou: se observarmos de onde surge a ideia do eu, a mente absorvida nele. Isso é tapas. Quando se repete um mantra, se observarmos a fonte do qual emana o som do mantra, a mente é absorvida nisso. Isso é tapas. Essas instruções e a graça imensa que emanava do Swami encheu Ganapati Sastra de uma indescritível alegria. Ele começou a compor versos de louvor ao Swami e declarou a todos que a partir daquele dia o sábio passaria a ser chamado Bhagavan Sri Ramana Maharaj. Imediatamente o nome de Ramana foi adotado pelos devotos como também o de Guru Maharaj, que significa grande sábio. O grande ser a que tudo vê, mas gradualmente o nome Bhagavan, que significa simplesmente divino, passou a prevalecer entre os devotos. Em 1916, a mãe de Ramana, Alagamal, veio para Arunachala determinada a passar o resto de sua vida com seu filho asceta. Seu filho mais velho havia morrido.
A esposa de seu mais novo, Nagasundaram, também havia morrido, deixando o menino ainda bebê.